Em geral, depois da inscrição é que a gente vai olhar com calma as outras partes do edital. Lá tem a descrição de todas as etapas, né, de tudo que vai acontecer depois que a gente entregou o livro, né? Eu separei aqui algumas informações, mas eu queria reunir primeiro as informações sobre a documentação da empresa, porque eu fiz todo esse curso, tive todo esse trabalho pensando em outros professores que, como eu, já faziam e fazem materiais didáticos e que em algum momento podem se interessar em inscrever esse material no PNLD, especialmente agora no próximo edital do ensino médio, que é o PNLD 2025, a gente vai ter provavelmente compra de materiais para os itinerários formativos, e aí muitos professores que dão aula no médio, como eu dou, já tem, né, um monte de proposta didática, um monte de coisa, não é difícil reunir isso numa publicação que seja, por exemplo, para um componente do itinerário formativo, um componente de 40 horas, 80 horas. Um componente de 40 horas é um componente de uma vez por semana. Um componente de 80 horas é um componente de 2 aulas por semana. Então, estou pensando aí, né, em quem tem uma empresa pequena, né, do tipo de atenção que a gente precisa ter. Primeiro é que o CNPJ, ele precisa ter o código, se não me engano é aquele SINAI, que eu esqueci agora a sigla, que é os códigos com as atividades da empresa, né? Ele precisa ter pelo menos 2 códigos, o de edição de livros e revistas, se não me engano, ou edição de publicações. Esse é o que quase todo mundo lembra de colocar, né? E ele dá direito, por exemplo, a gente emitir nota como prestador de serviços, né? Essa nota que é emitida pela prefeitura, por meio da prefeitura, que a gente emite e paga o ISS. Só que tem que lembrar de também colocar o código de venda de livro. Porque se você vai inscrever no PNLD, você não vai só criar livros, né? Você também vai vendê-los. E a venda de livros diz respeito a uma operação que é feita junto à unidade federativa, ou Estado ou Distrito Federal. A nota fiscal não é aquela nota de prestação de serviços, é uma nota de venda de produtos. E a gente precisa ter esse registro no Estado, né, ou no Distrito Federal. Então, e para isso você precisa estar com o código correto lá no seu CNPJ. Aí, automaticamente, o pedido de uma inscrição, de um número de inscrição estadual. E é esse número de inscrição estadual que te permite emitir nota fiscal. Também para quem é pequeno como eu, né, eu sou EI, empresário individual, então eu não preciso fazer balanço contábil pela legislação, mas eu tenho que fazer, eu mando fazer todo ano pela contadora, pago por esse balanço, porque sem o balanço eu não consigo fazer o nível 4 do SICAF, que é uma exigência do PNLD. Então eu preciso fazer, mesmo que não seja obrigatório, precisa fazer o balanço, procurar um contador e fazer o balanço para poder pedir o nível 4 do SICAF. Aí precisa ter certificado digital de pessoa física e de pessoa jurídica, tá? O certificado digital de pessoa física a gente vai usar para 2 coisas muito relevantes. Primeiro, para tirar o SICAF, porque quando ele passou a ser eletrônico, antes, a primeira vez que eu fiz, eu tive que ir atrás de um órgão público, foi uma loucura, para achar algum órgão público que aceitasse fazer a inscrição. Mas aí, logo em seguida, assim, sei lá, 1 ano depois, ele já era totalmente eletrônico. Hoje ele é totalmente eletrônico. E aí, o acesso ao SICAF se dá por um certificado digital de pessoa física. É uma pessoa física que faz o cadastro da empresa no SICAF, né? Então, precisa de um certificado digital de pessoa física. E esse certificado também é muito útil para você fazer assinaturas em documentos digitais, que sejam compatíveis com a assinatura ICP Brasil, que é a exigência do PNLD. Então, não vale qualquer assinatura eletrônica, não vale aquela assinatura, por exemplo, do Adobe Sign, que fica uma assinatura com uma letra cursiva. É uma assinatura que seja compatível com o ICP Brasil. Atualmente, o gov.br tem um assinador de documentos que, dependendo do nível que você está lá,
Se você tiver, por exemplo, no nível ouro, eu já fiz esse teste, a assinatura é válida pelo ICP Brasil. Mas, de todo jeito, para nós, como editores, é super importante ter à mão um certificado de pessoa física para assinar esses documentos, né? Às vezes a gente tem de uma hora para outra que assinar alguma coisa, mandar alguma coisa para o PNLD numa diligência, e aí pode não dar tempo de você ir até o cartório reconhecer firma. O certificado de pessoa jurídica, ele é exigido para você emitir nota fiscal de produtos. Então, você vai precisar dele no emissor de nota fiscal. Aí precisa estar sempre em dia com o SICAF. Eu já deixei de receber pagamento e atrasou, porque eu não tinha inserido uma certidão lá no SICAF e ele tinha vencido. É uma coisa que me chateou demais e acho válido reforçar que a gente tem que ficar de olho nas certidões, tá? Especialmente a certidão municipal, porque aqui em São Paulo, se, por exemplo, o seu pagamento lá vence no dia 20 e você precisa tirar uma certidão, que foi isso que aconteceu comigo, a falta de sorte total. No dia 21 eu precisava tirar a certidão e eles não atualizavam o sistema. Eu tinha pago, estava em dia, não estava devendo nada. Mas só lá pelo dia 24 ou 25 é que o sistema atualizou e eu pude tirar a certidão que estava negativa. Essas certidões, as federais, elas estão todas automatizadas, só quando dá algum erro que a gente precisa tirá-las manualmente. E a estadual e a municipal somos nós que temos que tirar no site correspondente do município onde a gente tem, né, a empresa, e do estado ou Distrito Federal, e elas atestam a ausência de dívidas, né? Então, o SICAF está sempre com alguma data de vencimento de certidão e a gente precisa mantê-lo, é nossa obrigação mantê-lo sempre atualizado. O balanço é feito anualmente, a gente insere no SICAF e o balanço vale até março do ano seguinte. Então, por exemplo, eu estou com o balanço de 2021 atualmente lá no meu SICAF. A contadora deve me mandar agora em fevereiro o balanço, eu preciso fazer o registro no cartório civil desse balanço, e aí depois inserir lá no sistema. E aí ele fica valendo até março do ano que vem. Então o balanço é sempre anual, no nosso caso, né? E ele vale até março do ano seguinte. Por fim, a gente precisa estar atento ao emissor de nota fiscal de produto. Isso já foi um grande problema. Aqui em São Paulo, a Secretaria da Fazenda tinha um emissor, descontinuou, porque dizia que ninguém usava. Aí o Sebrae foi uma luta, né? Foi um sufoco, porque aí ia ter que pagar por um emissor. Aí o Sebrae assumiu, e agora o Sebrae deu um passo a mais. A gente não precisa nem ter o programa no computador, ele funciona pelo site, atrelado, claro, ao certificado digital, né? Então, é preciso dar uma olhada se a sua empresa se encaixa lá nas exigências do Sebrae, mas se houver esse encaixe, é ótimo. Também tem alguns serviços de contador, esses serviços online de contador, que oferecem um emissor atrelado ao seu plano. E aí você pode emitir a nota por lá. Emitir nota, gente, sempre é uma coisa, para mim, sempre é uma coisa tensa, né? Emitir nota de remessa de produtos, por exemplo, na etapa de manuseio, sempre dá um pouco de dor de cabeça. Você tem que saber o CFOP correto. Então, se puder ter ajuda, né, de um contador, pelo menos nas primeiras vezes, é muito bom. Daí pode valer a pena fazer um desses serviços online, né? Eu não tenho, mas, enfim, acho que em alguns casos me seria bastante válido. Aí, efetivamente, os passos seguintes, né? Assim, eu não vou me repetir em relação ao que está lá no edital. Eu acho super importante acompanhar pelo Diário Oficial da União. Você, uma vez por semana, que seja, no período que a gente está esperando sair o resultado da avaliação, a gente vai lá todo dia, né? Mas pelo menos uma vez por semana você digitar PNLD no Diário Oficial da União e ver o que saiu é super importante, tá? Nem tudo é publicado no Diário Oficial, nem todas essas etapas passam pelo Diário Oficial, mas o que sai no Diário Oficial é uma boa fonte de informação. Lá você pode acompanhar, né, contratos que estão saindo. A gente, por exemplo, já descobriu
que um contrato nosso não tinha sido feito, porque eu acompanho o Diário Oficial e vi que todo mundo tinha tido o contrato publicado lá no Diário Oficial, e só o nosso que não tinha saído. E aí entramos em contato com a FNDE. Então, é o tipo de informação certeira, né, que ajuda nesse acompanhamento. Logo em seguida da inscrição, um pouco tempo depois, sai o resultado da validação da inscrição. Verificam documentação, verificam as obras, os arquivos que foram, se está tudo correto, se tem alguma identificação na obra descaracterizada. E aí, se você tem algum problema, te manda uma diligência. Se você não tem problema nenhum, lá no Diário Oficial vai sair resultado da validação. Todas as obras foram validadas, exceto a seguinte. E aí tem o código de inscrição de alguma obra que não foi validada. É bem raro alguma obra não ser validada, tá? Acompanhando no Diário Oficial, você vai percebendo que as obras, em geral, são validadas depois, eventualmente, de alguma correção pela diligência. Aí a gente fica num hiato enorme esperando o resultado da avaliação, que pode levar meses, né? No caso do literário, tem levado até anos. O resultado da avaliação, ele sai uma prévia do resultado primeiro, que diz se você foi aprovado com correção ou foi reprovado. Se você foi aprovado com correção de falha pontual, ou se você foi reprovado, você tem um prazo para apresentar um recurso. Dificilmente obra reprovada você apresenta recurso e reverte a situação. Eu já tive 3 obras reprovadas, mas só apresentei recurso em 2. E nenhuma das 2 teve jeito. Uma, inclusive, estava inteirinha aprovada nos critérios, e aí tinha links da TV Escola. A TV Escola saiu do ar, e aí a quantidade de links eles entenderam que ultrapassava o mínimo permitido e a obra foi reprovada. Não teve recurso que desse conta. Mas é nosso direito apresentar o recurso, né? Então tem o recurso. Aí, quando sai o resultado dos recursos, e no caso de aprovado com falha pontual, se você discordar de algum pedido, né, de mudança demandado pelo avaliador, você pode contestar. Quando sai o resultado dessas 2 coisas, aí você tem que, quem está aprovado, subir os arquivos finais. Quem está aprovado com falha pontual tem que corrigir esses arquivos e subir esses arquivos lá na plataforma. Aí eles vão verificar, os avaliadores vão verificar se a gente atendeu a tudo e vão dizer aprovado. Aí quando sair esse resultado final de aprovado, a gente é solicitado para subir os arquivos finais lá na plataforma. E se for reprovado e sair o resultado do recurso que está reprovado, você não tem o que fazer, não tem como apresentar novo recurso. Se sair o recurso dizendo que você está aprovado com falha pontual, você faz as correções, manda, eles verificam se foi atendido, manda a resposta como aprovado, muito provavelmente, e você sobe os arquivos finais lá na plataforma. Esses arquivos finais vão passar pela avaliação. Antes da pandemia, a gente levava esses arquivos, eram bonecos que a gente tinha que imprimir e levar lá no IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui em São Paulo. Inclusive, quem era de fora de São Paulo tinha que trazer o material e entregar lá pessoalmente esse material impresso. Alguns bonecos, eles diziam quantos bonecos a gente tinha que entregar. Na última vez, que foi o PNL de 2023, agora o objeto 1, eles pediram para a gente mandar esses arquivos e essa avaliação foi feita pelo arquivo. Eu não sei se foi pelo tempo exíguo, porque esse PNL de 2023 atrasou muito o resultado da avaliação, então ele teve que correr nas etapas finais, eu não sei se foi isso, ou se é de fato um novo padrão, o que seria muito bom, né, para nós pequenos, a gente não ter que imprimir boneco, porque imprimir boneco custa bem caro. Aí, enquanto isso está acontecendo, enquanto eles estão avaliando, né, se o nosso material está todo ok, a gente tem a escolha da escola. Então, aí o FNDE pega esses arquivos que a gente mandou, monta o guia do livro didático, é um guia digital. A obra fica inteirinha lá nesse guia digital para ser folheado pelo professor.
mas a gente não precisa se preocupar, porque fica com uma marca d'água do PNLD. E os professores têm um período aí de 2, 3 semanas para escolher as obras que eles querem para a escola e registrar no sistema do FNDE. É uma loucura, as editoras grandes praticam um assédio assintoso sobre as escolas, boa parte das escolas nem sabe que existe guia do livro didático, escolhe o livro pelas caixas de livros que são mandadas pelas editoras grandes, então é um dos períodos mais frustrantes, assim, para nós pequenos, tá? Porque dificilmente a gente consegue chegar a um grande número de pessoas. Junto com a escolha, às vezes um pouquinho depois da escolha, ou às vezes até antes da escolha, já começa a etapa de habilitação do editor. Muitas vezes, quando sai o resultado da avaliação, já pedem os documentos para fazer a habilitação do editor. E aí, aquilo que a gente mandou lá na inscrição na forma de PDF, por vezes a gente tem que mandar o pacote, né, o contrato impresso, as declarações impressas por correio. Aí é por correio, não é uma entrega pessoal, para o FNDE lá em Brasília. Se não me engano, as últimas etapas também, a pandemia deixou as coisas um pouco confusas para mim. Eu francamente, já não me lembro exatamente se no último a gente teve que mandar um pacote pelo correio, mas em geral, na etapa de habilitação, a gente enviava os documentos pelos correios. Aí a escola escolheu, o FNDE fica sabendo quantos livros ele vai comprar, leva um tempo para processar esses dados, e em algum momento chega para você, editor, quantos livros o FNDE tem a intenção de comprar. Então, o livro tal, volume 6, volume 7, eu gostaria de comprar tantos mil desse, tantos daquele, livro do estudante, manual do professor. A gente costuma receber isso uma semana antes da negociação, embora a última negociação que eu tenha feito nem chegou antes, chegou junto com a primeira proposta da negociação, mas às vezes chega antes, é mais comum que chegue antes. Aí você tem um tempinho aí para você fazer o orçamento com a gráfica, né? Fazer o levantamento de custos, porque você vai entrar, quando você recebe a quantidade de livros que o FNDE tem intenção de comprar de você, você precisa ficar preparado para a negociação, né? E a negociação, para quem, como eu, é professor, é um período muito tenso, porque o FNDE te manda uma planilha perguntando qual que é a sua proposta. Então, é você quem faz a primeira proposta, tá? No livro digital, por exemplo, depois que terminou a negociação e que saíram os contratos no Diário Oficial, eu peguei todas as editoras que só tinham uma coleção de projetos, exatamente como eu só tinha uma coleção de projetos para negociar. Eu peguei todas as outras que só tinham uma coleção de projetos. E a que ganhou menos, ganhou o dobro do que eu recebi. E isso se deve ao fato de que a primeira proposta que eu fiz foi uma proposta muito abaixo do que a primeira proposta que eles fizeram. Então, é um período, é uma coisa difícil para quem não é da área, quem não tem habilidades de negociação como eu não tenho. É um bom momento para pedir ajuda para alguém que tenha, porque é você quem um pouco dá o tom, né, da negociação. Porque no meu caso, por exemplo, que eu coloquei um valor muito abaixo do que os outros editores, eu fechei logo na primeira rodada, porque a resposta que eles me deram foi ok, o seu valor, tá ok. Sabe? Então, nem tinha mais nada para negociar, né? Então, uma coisa boa seria a gente poder se juntar aos pequenos, né? E armar uma estratégia de negociação para que nesse momento a gente pudesse ganhar um valor mais alto. Às vezes são 3 rodadas, às vezes são 5 rodadas. Então funciona assim, você manda o seu valor, o FNDE devolve com o valor dele, sempre jogando para baixo. A única exceção foi esse caso e aí eu descobri por quê, né? Porque eu fui bem burrinha. Aí você faz uma contraproposta, eles fazem, e quando chega ou na terceira ou na quinta, dependendo de quantas rodadas forem acordadas para negociação, eles perguntam, você aceita esse valor, sim ou não? Se você não aceitar, eles vão pegar os pedidos seus e vão dividir entre os outros editores.
E se você aceitar, você vai fechar um contrato. Quando você fecha um contrato, isso é uma regra, eu acho que para todo o serviço público, você tem que dar uma garantia de 3% do valor do contrato. E aí tem várias modalidades para essa garantia, né? Eu já fiz aquele seguro calção que você vai lá no banco, abre uma conta, é uma roubada. Isso aconteceu em 2018, até hoje eu não recebi de volta esse dinheiro. O contrato já venceu há tempos e até hoje ninguém nem responde o meu e-mail sobre o documento que eles têm que me dar para eu poder tirar o dinheiro, e o dinheiro fica parado lá, né, na conta. Então, os 8 mil de 2018 já não são mais 8 mil hoje, né? E eu não tenho como acessar esse valor até que o FNDE me dê a carta liberando esse valor. A outra forma que eu tenho adotado, desde que eu fiz essa primeira e descobri que era uma roubada, é fazer o seguro numa seguradora, né, que chama, se não me engano, seguro calção, ou seguro fiança, agora eu já não me lembro. Eles vão te pedir para pagar um prêmio, que é um valor que você pagou e perdeu, tá? Para assegurar, né, para assegurar esses 3% do valor do contrato. Então, por exemplo, se você tem um contrato de 30 mil, 3% vai dar mais ou menos aí uns R$900, e você vai pagar, sei lá, uns R$150 de seguro para a seguradora. Você tem 30 dias a partir da assinatura do contrato para apresentar essa garantia, tá? Que pode ser uma garantia bancária, pode ser o depósito calção e pode ser o seguro calção. Tem lá na regra, no contrato, as possibilidades, né? Aí, depois que você assina o contrato, você fica esperando os arquivos que eles chamam de paletização, que na verdade são os pedidos, né? Eles ficam perguntando, eles te enviam uma notificação dizendo que os arquivos de paletização estão lá no FTP do FNDE e te dão uma senha. Então você vai lá, baixa o arquivo da sua editora e abre esses arquivos, né? Você descomprime esses arquivos usando a senha que te deram. Esses arquivos de paletização são usados para o manuseio, para montar os kits que vão ser entregues nos correios. São os correios que entregam os livros impressos na escola, tá? No caso dos livros digitais, você entrega para quem eles ordenarem. Antes o EPUB era entregue lá no IPT, na forma de uma mídia física, um CD, DVD, e eles te davam um papel dizendo entregue, e aí com esse papel você podia pedir o pagamento. Agora, nessa nova modalidade, vai ser provavelmente a Universidade Federal de Alagoas, que quando acabarem todas as diligências, você vai mandar um arquivo para eles, e aí eles vão liberar, né, vão dizer, ok, está entregue, e aí você pode fazer o pedido de pagamento. Então, tem uma coisa muito importante no PNLD, que é o fato de que você manda imprimir o livro impresso, você entrega esse livro impresso, né, faz todo o manuseio, monta os pallets, entrega esses livros para os correios te devolvem com uma lista dizendo, olha, isso aqui foi tudo que foi entregue para mim, e essa lista você vai usar para fazer o pedido de pagamento. Só que você faz o pedido de pagamento num mês, o pedido é sempre do dia 6 ao dia 14, ou do dia 5 ao dia 14, se não me engano. Tem uma janela aí de tempo, de período para você fazer esse pedido, e ele vai ser pago no mês seguinte. Então, vamos supor, por exemplo, que você entregou os livros, imprimiu, a gráfica entregou lá, fez o manuseio, entregou os livros todos para os correios no dia 20 do mês de agosto. Lá no dia 5 de setembro, você vai fazer o pedido de pagamento. E lá pelo dia 10 de outubro, se tudo deu certo, porque a equipe de contrato do FNDE sabe que alguma coisa deu errado, não entre em contato. Quando chega o dia de pagamento, você descobre que não houve o pagamento, aí você liga lá e eles falam, sua nota está com o valor errado, ou sua nota está com a quantidade que não está batendo com as listas. Coisa que eles sabiam 2, 3 semanas antes, mas eles não te comunicam. Então, vamos supor, deu tudo certo, você vai receber, você pediu em 5 de setembro e vai receber em 10 de outubro. A gráfica
pode ou não esperar esse tempo todo. As gráficas de didáticos costumam dar 60 dias. E aí, se tudo correr certinho, ok, 60 dias é suficiente para você fazer esse pagamento. Mas se alguma coisa der errado, por exemplo, no meu caso já deu errado, os pedidos, né, os arquivos de pedidos não eram do valor total, a quantidade total do contrato, e aí eles ficaram dizendo que eu estava errando a nota. Então eu emiti 3 notas até eles dizerem que as notas estavam corretas, com as quantidades corretas. Inclusive, o chefe de contrato passou quantidade errada para mim. Eu refiz a nota, fiz novamente o pedido e no fim ele disse, mas quem te passou essas quantidades? Assim, é esse nível de problema, né? E aí, nesse caso, eu tinha um acordo com a gráfica de que eles esperariam receber o valor do FNDE. Só que essa gráfica faliu, como muitas que faliram aí durante a pandemia. Então, a gente está com menos gráficas no mercado e a gente tem esse problema, elas dão no máximo 60 dias. Então, você precisa organizar muito bem aí quando é que vai ser a entrega, de preferência para que a entrega seja na primeira quinzena do mês, coordenar com a gráfica, né, o tempo de impressão e de manuseio, para fazer a entrega até, sei lá, dia 10 do mês, porque aí você tem um período para receber de volta, porque não é automático, você entrega nos correios e pode, às vezes, ter que esperar 1, 2, 3 dias para receber as listas de volta, e aí poder fazer o pedido de pagamento. Você não pode entregar o material se o IPT não foi lá retirar as amostras, tá? Porque em algum momento, às vezes anos depois, 2 anos depois que você já vendeu o material, chega a multa. Porque se a gráfica, por exemplo, teve muito erro de gráfica e o IPT vai lá retirar amostras desse material e avalia a qualidade desse material de acordo com as regras do edital. Se o papel tem a alvura que estava falada, se teve algum problema de impressão, de registro, e aí monta um relatório e emite um aviso para a FNDE que te manda uma multa para você pagar. Então, antes de o IPT retirar as amostras, você não pode fazer entrega. Por isso que logo que a gente recebe os arquivos de paletização, a gente já precisa informar o IPT qual é o período em que esse material vai estar na gráfica e qual é o período que esse material vai estar no manuseio. Se você contratar uma gráfica que faz o manuseio, melhor, porque daí você não precisa ficar coordenando isso. Eu tenho usado gráfica e manuseio separados, tá? E aí vem o pedido de pagamento. Para o pedido de pagamento, a gráfica tem que te mandar os certificados. Então, esse papel precisa ter origem certificada. Você também faz um documento, e esse documento tem o número da nota fiscal. Então, esse documento você só consegue fazer quando você emite a nota fiscal, né? E aí você faz um documento atestando a origem do papel. Você junta tudo isso, né? A nota fiscal, o comprovante do Simples, e envia para a equipe de contrato para solicitar o pagamento. Eu teria um monte de detalhes sobre essas coisas, como que faz uma nota fiscal de remessa, como é que faz o pedido de pagamento, tudo mais, mas eu fiquei pensando que talvez seja muito detalhe, né? Se alguém for chegar nessa etapa e quiser entrar em contato, é só usar o e-mail que está aí no canal do YouTube e eu certamente vou ter possibilidade de responder e de talvez ajudar. Aí eu deixei à parte uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que é a estrutura editorial. Esse é o nome que o FNDE dá para quando eles mandam para a gente as capas, né? O selo da primeira capa e o material que vai entrar na segunda, terceira e quarta capa, porque isso é definido pelo MEC. É o MEC que define o que vai ter na segunda, terceira e quarta capa, a não ser em literatura. Literatura tem bem mais flexibilidade. Eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro do impresso, tá? Então, aqui era a capa do meu livro, né? A quarta capa só tinha o código de barras aqui do ISBN. Aí eles mandaram esse selo, que foi feito inclusive num concurso. E aí a gente recebe esses arquivos, recebe em vários formatos, inclusive no formato editorial, vetorial.
E aí você encontra algum lugar da sua capa, tem o tamanho, ele tem um tamanho pré-definido, você encontra algum lugar na sua capa para colar esse selo. Isso aqui é a primeira capa. Aqui na quarta capa, eles mandam essa arte inteirinha. O que você tem, inclusive o lugar onde vão entrar os códigos. Esse código é o do ISBN, eles deixam lá o espaço, um quadradinho para você saber onde colocar. Esse código é uma novidade. Esse código é o código de barras do código da obra. É que está muito pequenininho aqui, né? Eu penei para achar um lugar onde fazia esse código. Você tem, você tem aqui o código da obra e aí você precisa achar um site que gere esse arquivo, esse código de barras. Esse código de barras é para ajudar o FNDE no manuseio desses materiais lá dentro do depósito do FNDE. Então eles solicitaram uma novidade e eu imagino que a partir daqui a gente vai ter sempre que colocar esse código da obra na forma de um código de barras. Então aqui o texto, isso tudo vem pronto, tá? Você não tem a gente não tem nenhuma ingerência sobre isso. Agora vamos ver segunda e terceira, né? Aqui é a segunda capa, aqui também eles mandam esse material. A única coisa que a gente faz aqui nesse material é que ele vem certinho aqui na borda. Vem do FNDE assim, certinho. Ele não vem com a sangria. E aí você tem que editar essa peça aqui e essa peça azul para fazer a sangria, né? Porque se você não fizer a sangria, você corre um sério risco de ter uma linha branca aqui, porque obviamente na hora de cortar na gráfica varia, né? Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Se você tem um limite aqui de cor bem onde vai passar o corte, você tem sério risco disso ficar uma linha branca. Então, a única coisa que precisa fazer é editar esses dois polígonos aqui para fazer a sangria dele. Aqui na terceira capa vem o hino nacional, também já vem pronto, inclusive um arquivo vetorial, e aí você insere aqui, né? Neste 2023 também veio a exigência de a gente inserir a estrutura editorial no livro digital, tá? Só que eles não se prepararam, o FNDE não se preparou para isso. E eles nos mandaram simplesmente os arquivos do impresso. Eles não nos mandaram os arquivos do digital, tá? Não mandaram texto alternativo, nada. Simplesmente mandaram os arquivos de sempre, né? E a gente teve que se virar para fazer o do livro digital. Aqui no caso a capa não é nenhum problema, né? Porque é o mesmo arquivo da capa, aquele arquivo cover.jpg, só que agora ele está com o selo do programa. Já na segunda capa, aí sim tem dificuldade. Por quê? Esse texto aqui, deixa eu voltar lá no coisa que está aqui, esse texto e esse texto do hino nacional, eles vieram na forma de curvas. Que é quando você está lá, você escreve um texto no programa de arquivo vetorial e você não quer que aquilo seja um texto editável, porque você quer que aquilo seja transformado numa ilustração, né? Cada letra vai se transformar numa ilustração, num elemento da ilustração. E aí você transforma esse texto em curvas. Significa que você não pode mais editar esse texto no sentido de mudar a palavra, nem nada. Ele vem como um texto não editável. Só que aqui no livro digital, para ele ser um texto, se eu simplesmente pegasse um JPEG e colocasse aqui na segunda capa, eu teria que colocar todo esse texto como se fosse um texto alternativo. E vocês já viram nas outras aulas que o texto alternativo enorme, ele é ruim, né? Porque o leitor de voz alta fica inserindo a palavra gráfico no meio, né? Então, não tinha nenhuma razão para esse texto não ser um texto editável, não ser um texto que entra aqui e vai ser lido como qualquer outro texto, como esse, né? Então eu tive que digitar esse texto. E tive que ficar testando fonte para encontrar a fonte mais próxima. E nem sei se eu fui muito feliz, tá? Porque eu tentei ao máximo, assim, né? Mas dá para perceber por alguns detalhes o que aqui, por exemplo, já me dá uma dica de que essa fonte aqui não é a mesma dessa, porque eles também não mandaram o nome da fonte,
Então, eu tive que ficar encontrando uma fonte parecida. Esse daqui não, aqui é elemento raster, né? Uma imagem, mesmo tendo um texto aqui que é o FNDE, esse é um texto curto, eu coloquei como texto alternativo aqui. E aí, no final do livro, entraram a terceira e a quarta capa. Aqui foi onde mais deu trabalho, porque eu tive que encontrar o hino nacional e bater com aquele hino que está lá, porque tem coisas que são, não de palavras, mas tem organizações dos versos, inclusive problemas com vírgula que eu encontrei. Então, eu tive que achar um hino e ficar conferindo com o hino aqui do material. E também tentando fazer com que a fonte, mas aqui a fonte não está nem um pouco parecida, eu sei. Porque eu tentei muito achar essa fonte e não encontrei, né? Então eu peguei a que estava mais próxima. A cor também não mandaram a especificação da cor. Eu tive que fazer alguma coisa aproximada, né? E aí na quarta capa eu tive que digitar uma parte do texto. Deixa eu colocar aqui a quarta capa. Então eu tirei o fundo dessa parte de cá, tá vendo? Eu tive que mudar a fonte, porque não tinha como eu encontrar essa fonte. Esse daqui está como um texto editável, tá? Então, foi digitado por mim. Aí, isso daqui é um JPEG, né? E depois isso daqui também é um texto editado. Isso aqui é um JPEG, tá? Aqui é um JPEG. E, por fim, eu coloquei o ISBN e o código do livro, obviamente sem código de barra, né? Porque não faz lá muito sentido em livro digital, tá? Então, isso daqui é o que a equipe do FNDE chama de estrutura editorial. A estrutura editorial costuma chegar para a gente logo que tem a negociação, às vezes até antes do contrato, ou às vezes um pouquinho depois do contrato. Mas quando há a liberação dos pedidos, quando saem os arquivos de paletização, normalmente eles já mandaram essa estrutura editorial. E isso é super importante porque na relação com a gráfica, você já ter o arquivo pronto facilita muito para eles, porque antes de mandar imprimir, eles têm que fazer as conferências da gráfica, né? Então eles vão entrar com seu arquivo lá, fazer aquele boneco, às vezes eles imprimem no modo econômico, montam o boneco assim e mandam para você verificar, para você assinar. Todas essas etapas podem acontecer antes do arquivo de paletização sair. Mas eu recomendo, com as experiências que a gente teve aí há 2 anos, que vocês esperem os arquivos de paletização saírem para dar o ok para a gráfica imprimir. Porque aconteceu no PNLD 2021, objeto 1, projetos integradores, de a gente receber o arquivo de paletização com um pedido mínimo. Então, houve uma negociação em novembro de 2021, acho que é isso, novembro de 2021, para comprar um material. Eu, por exemplo, tinha um pedido de 32 mil livros. O primeiro arquivo de paletização pedia 400 livros. Só que eu não pedi a impressão porque o meu contrato atrasou. Mas boa parte dos editores, já com a assinatura do contrato, mandou imprimir o total do contrato. E aí, quando veio o pedido de R$400, ninguém tinha dinheiro para pagar a gráfica, né? Porque com 400 livros, você não paga a gráfica. E o restante do material só foi pedido no final do ano passado, de 2022. Que foi quando... Foi, acho que, setembro, se não me engano. Então, lá do início do ano, de dezembro de 2021 até setembro... essas pessoas tiveram que se virar com a conta da gráfica e também com o depósito do livro, porque se o livro pegar água, se o livro, enfim, tiver umidade e estragar, você tem que refazer a impressão para poder atender, né, a todo o contrato. Então, a estrutura editorial chega depois do contrato, você vai lá, prepara os seus arquivos, manda para a gráfica faz o que eles chamam lá de preset, né, verifica tudo, mas só dá o start, né? Ok, vamos imprimir quando chegarem os arquivos de paletização e você verificar qual foi a quantidade de livro solicitado, tá? Eu fico por aqui, espero que tenha ajudado. Se precisar de mais detalhes,
Eu gravo outro vídeo, não tem problema nenhum.